As coisas mais importantes da sua vida são invisíveis. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, o amor que você sente pela tua mãe, pelos teus filhos, pelo teu marido, namorado, a admiração que você sente por eles, a admiração que eles sentem por você, a fé que você sente por um Deus criador, a fé na sua capacidade de conseguir as coisas. As coisas mais importantes estão nas invisíveis. As coisas mais importantes da vida são invisíveis. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Aproveita para já deixar um like aí, para compartilhar com as pessoas. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e assista esse vídeo até o final, porque com certeza vai trazer muito sentido para sua vida. As coisas invisíveis são as coisas mais importantes da vida, como por exemplo, o amor, o respeito, a admiração, a nossa intimidade com Deus, a inspiração que nós recebemos de pessoas importantes, de pessoas que fizeram algo pela humanidade. Tudo isso são coisas invisíveis, são coisas a nível de emoções, pensamentos, sensações, sentimentos, e tudo isso existe, está aqui dentro, está aí dentro, mas a gente não vê, a gente apenas sente, percebe, e elas não deixam de existir, pelo contrário, essas coisas existem e super existem na nossa vida. Mas essas coisas são tão importantes, essas coisas influenciam, por exemplo, as nossas decisões. Pensa numa pessoa super racional, um executivo. Ele acha que ele é uma pessoa extremamente racional e que não envolve emoções na decisão de fechar negócios. Isso é impossível. A pessoa mais racional possível, ela vai tomar decisões baseadas no que ela percebe, no que ela sente, em tudo que faz ela viver, que são coisas invisíveis. E se essas coisas invisíveis são tão importantes assim, por que a gente não foi treinado? Por que a gente tem dificuldade de lidar com tudo isso? Por que a gente tem dificuldade de controlar as nossas emoções, por exemplo? Por que a gente tem dificuldade de nomear alguns sentimentos? Às vezes a gente pensa que tá com raiva, mas a gente não tá com raiva, a gente tá com angústia. E são coisas diferentes. Por que a gente tem dificuldade de lidar com isso se são tão importantes assim? Vou começar explicando essas coisas para vocês. Primeiro, nós não fomos educados para aprender a lidar com tudo isso. Dificilmente uma pessoa, uma criança, cresce, é educada para saber identificar suas emoções. Hoje em dia se fala um pouco mais nisso, né? Está começando a se falar nisso. Mas na minha época e antigamente, a gente quase que não falava sobre isso, a gente quase que não ensinava as crianças a aprenderem a identificar o que estão sentindo no momento, por exemplo. E a gente cresceu assim, a gente sabe que os sentimentos existem, a gente sabe que os sentimentos interferem nas nossas conquistas, nas nossas realizações, nas nossas decisões, mas nós não fomos educados para identificar isso, para olhar para isso e para saber lidar com tudo isso. E esse é um dos principais motivos que faz a gente não saber lidar. Agora, nunca é tarde para a gente começar a dar valor porque realmente importa e a começar a querer aprender a lidar com tudo isso. Nunca é tarde, não é mesmo? Tudo isso que eu tô falando para você sobre sentimentos, emoções, fé, tudo isso que é invisível faz parte da lógica. Faz sentido para você? Toda a lógica, todo o pensamento racional que a gente pensa que está tendo ou que a gente está tendo é influenciado pelas coisas invisíveis, pelas coisas que estão aqui dentro. Até aqui você está me acompanhando? Até aqui você conseguiu entender que coisas invisíveis acompanham coisas visíveis e muitas vezes coordenam e comandam coisas visíveis? Então vamos lá. Mas como, Fran? Como que eu consigo começar a conhecer tudo isso, a controlar tudo isso, a dar importância e valor para tudo isso? Eu vou dar 2 dicas para vocês. Primeiro, comece a ter consciência disso. E você está fazendo isso aqui. Se você chegou nesse vídeo até esse momento, você está prestando atenção nas coisas invisíveis da sua vida. Você está começando a dar consciência, a dar voz para tudo isso
simplesmente pelo fato de você estar aprendendo sobre esse assunto nesse momento. Esse é o primeiro passo e mais importante de todos. E tem gente que vive uma vida inteira, 80, 90 anos, sem parar para pensar nesse tipo de coisa. Sem parar para pensar que alguma decisão grande e importante na vida dela foi extremamente influenciada por coisas invisíveis. Por fé, por exemplo. Tem gente que mata pela fé. Tem gente que tem uma vida determinada por algo que acredita. Então são coisas muito importantes. Então é muito importante a gente tomar consciência. O que está guiando a minha vida? Quais as minhas crenças que estão me guiando? Eu, por exemplo, a psicóloga Fran, eu acredito num Deus criador. Isso determina e comanda muitas coisas na minha vida. Muitas das decisões que eu tomo hoje e que eu vou tomar amanhã, eu faço embasado nessa crença, que eu fui criada por um Deus criador. Sem dizer os meus sentimentos, as minhas emoções. E isso vale para todos os seres humanos. Então, ter consciência disso já é um grande passo. Agora eu vou dar a segunda dica. Comece a partir de hoje reparar nas suas sensações, nas suas emoções, o que está por trás das suas decisões. Por exemplo, por que eu comprei carro A e não B? Por que eu comprei a casa A e não B? Por que eu falei tal coisa para aquela pessoa? Por que eu decidi pedir demissão do meu trabalho? Por que eu casei com fulano e não com ciclano? O que está por trás de tudo isso? Quais são os meus valores? O que tem me impulsionado? É extremamente importante a gente seguir essas duas dicas. Ter consciência de que existem coisas invisíveis por trás da nossa racionalidade e que comandam a nossa vida. E a gente precisa ter consciência para saber o que a gente vai deixar comandar, controlar a gente. E segundo, a gente começar a reparar, conhecer, olhar para tudo isso com curiosidade, sem medo, né? Com a intenção de, peraí, o que está comandando? É legal isso que está aqui? Ou eu quero trocar isso? Ou eu quero controlar isso? Entende? A nossa vida começa a mudar depois disso. Pessoas que não acreditam em algo superior também são comandadas por coisas invisíveis. Por exemplo, o próprio sentimento e emoção que está dentro delas. Essas pessoas que não acreditam em Deus, por exemplo, elas acreditam em alguma coisa. Acreditam que estão vivas, acreditam no amor do filho por elas, acreditam no amor delas pelos filhos, pela mãe, pai, entende? Então nós somos, os seres humanos, nós somos permeados por coisas invisíveis na nossa vida. E a gente não pode viver como se isso não existisse, como se isso não fizesse parte diariamente da nossa existência. Quando a gente começa a dar importância para tudo isso, dar voz, olhar para tudo isso, a nossa vida começa a ser mais assertiva. A gente tem mais ferramentas para acertar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. A gente começa a ter mais clareza de quem a gente é, de quem a gente quer ser, aonde a gente quer chegar, quem a gente quer perto da gente. E a vida começa a ser mais leve, começa a ser mais agradável, mais feliz, porque a gente começa a ter mais consciência de nós e de tudo ao nosso redor. Se esse vídeo fez sentido para você, fez sentido para tua vida, assista de novo, deixa um like aqui, compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Com certeza esse vídeo vai tocar o coração de outras pessoas também. Aproveita nesse momento, se inscreve no canal e deixa seu like aqui também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.